Você alguma vez na sua vida já jogou um jogo de videogame esperando que fosse sobre alguma coisa e na realidade era uma coisa que você não entendia nada? Pois bem, pegue a sua esfera do dragão, porque eu sou o Rafael Smoke e você está assistindo ao vlog do Smoke. Bicho. E antes de começar o vídeo de hoje, pedi para que vocês acompanhem as nossas redes sociais. Aqui embaixo está aparecendo para vocês o endereço do meu Twitter, o endereço do meu Facebook, o endereço do meu Instagram e também o grupo do Vlog do Smoke no Facebook. Acompanhe as nossas redes sociais para saber sempre que vai sair uma coisa bacana ou não, para conversar. Eu não sei, eu aceito todo mundo, eu venho conversar. Pode vir com gordinho, hein, amigão? Há uns vídeos atrás eu gravei um assunto muito peculiar e um assunto que fez muito sucesso aqui no vlog, que foi falando sobre o primeiro anime que eu assisti na minha vida. E naquele vídeo a gente deu muita ênfase a Cavaleiros do Zodíaco, um dos animes que eu mais gostei, mas eu falei muito pouco, acho que eu falei praticamente quase nada, de um outro anime que também me viciou muito anos mais tarde, que foi nada mais nada menos que o nosso querido anime Dragon Ball. Inclusive, se você não assistiu o vídeo do qual foi o primeiro anime que você assistiu, clica aí do lado e assiste, vai. Assiste. Porém, não vai ser dessa vez em que eu vou dedicar um vídeo inteiro falando sobre a saga das esferas do dragão e o nosso querido amigo Goku. Não, por aqui eu vou falar primeiramente um pouco sobre alguns jogos de Dragon Ball Z que saíram aí ao longo do tempo. E olha que já saiu jogo pra caralho. Mas uma coisa tem que ser dita sobre isso. A gente tem que voltar a muito antigamente, quando o Smoke era um pequeno Smoke. Coisa que quase ninguém acredita. Mas sim, o Smoke já foi um pequeno Smoke. Então uma coisa deve ser dita. Quando os brasileiros conheceram Dragon Ball, não foi com Dragon Ball Z, Super Saiyajin, Vegeta, Piccolo, coisa do tipo. Não. O primeiro contato que a gente teve com Dragon Ball aqui no Brasil foi com um anime simples Dragon Ball, a saga que vem antes de Dragon Ball Z, que conta a história do pequeno Goku, o pequeno lutador Goku, ingênuo, infantil, e que todo mundo se apaixonou por ele numa época, né? Nessa época Dragon Ball passava no SBT, se eu não me engano, no quadro que existe até hoje no SBT, que acho que é o Sábado Animado, e passava aos sábados junto com outras grandes feras dos animes como Fly, Street Fighter Victory, entre outras coisas muito legais. Se eu não me engano, nessa época até Guerreiras Mágicas de Hey Earth passava. E mesmo sem ter grandes batalhas, grandes poderes, Saiyajins e não sei o que lá, Dragon Ball chamou muito a atenção da molecada naquela época. Era um anime engraçado, era um anime que tinha umas putariazinhas, rolava uns peitinhos de vez em quando, eu sei, você sabe do que eu tô falando, né? E sim, contava uma história muito legal sobre 7 esferas do dragão, em que se você reunisse as 7, você poderia invocar o grande dragão Shenlong e realizar o pedido que você quisesse. Mas era apenas um. Pois bem, Dragon Ball passou no SBT durante muito tempo. A gente sabe que a SBT gosta de reprisar as coisas, né? Tá aí Chaves que não me deixa mentir. Dragon Ball passou durante muito tempo, porém muito reprisado. Passavam, se eu não me engano, 2 sagas, que acho que era a primeira saga Em Busca das Esferas do Dragão e a segunda saga que acho que era contra a Red Ribbon. E foi só isso que o SBT passou. E ainda assim a gente assistia em loop e gostava muito. Até aí a gente não sabia que o Goku era Saiyajin, que era alienígena, que existia Piccolo, que existia nada. O anime se resumia às aventuras do Goku, Kuririn, Bulma e o Yantia. Ainda tinha aqueles 2 bichinhos, o Poal e eu esqueci o nome do porco. É aí que entra a parte videogame do vídeo. Pois bem, todo mundo naquela época conhecia Dragon Ball, pelo menos a criançada, né? A molecada gostava de brincar de Dragon Ball, falava que era Goku, tinha brinquedo, já aproveitaram para licenciar muita coisa e eis que nas locadoras próximas da nossa região chegam jogos de Super Nintendo Dragon Ball. E é óbvio que toda a molecada correu pra locadora pra alugar o jogo do Dragon Ball, era o jogo do desenho, todo mundo queria jogar com o Goku, sei lá, com o Yantia, e viver aquelas aventuras legais, de repente encontrar as esferas do dragão, a Bulma não tinha nada disso. É aí que começa a sessão decepção, galera. Pois, por quê? Porque a gente não sabia, mas os únicos jogos para Super Nintendo que existiam naquela época eram jogos baseados em Dragon Ball Z, que a gente nem sabia que existia, não fazia a mínima ideia do que era aquela porcaria. Aqui no Brasil chegou nada mais nada menos que cerca de 7 jogos do Dragon Ball Z, não que chegou aqui no Brasil, né, foram lançados. O que chegou aqui no Brasil, mais ou menos, se não me engano, foram uns 4 ou 5 jogos que eram apenas jogos de luta. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara, não tinha um
personagem naqueles jogos que você conseguia reconhecer da saga Dragon Ball. Pois bem, imaginem agora o pequeno e serelepe Smoke correndo até a locadora. Vai a locadora, Smoke vai à locadora. Isso tá ridículo, né? O Smoke chega à locadora, vê o cartucho de Super Nintendo Dragon Ball Z cheio de inscrições japonesas. Fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, eu acabei descobrindo que, se eu não me engano, esse primeiro jogo de Dragon Ball Z que eu joguei pro Super Nintendo era o tal de Dragon Ball Z Super Butoden, não sei. Super Butoden 3. Pois bem, o pequeno Smoke volta da locadora com o seu cartucho de Dragon Ball Z, chega em casa, tira a fita do pacote, assopra a fita. Ritual, faz parte do ritual. Assopra a fita, coloca no videogame e liga. E vê isso aqui. Aí é só você imaginar o pequeno Smoke de frente pra televisão assim. Mas cadê o Goku? Cadê o Kuririn? Esse monte de maluco loiro nesse jogo? Que é isso? Os cabelos deles parecem cachos de banana. Você já pensou nisso? Eu sei que você já pensou nisso. Não é esse jogo que eu aluguei. Era mais ou menos por aí. A galera que alugava o jogo de Dragon Ball Z naquela época não fazia a mínima ideia do que era o Z no Dragon Ball e nem quem era aqueles malucos. A gente não fazia a mínima ideia de que o Goku cresceria e se tornaria Super Saiyajin e o cabelo fica loiro e sei lá o que. Cara, você coloca uma fita onde quase todos os jogadores selecionáveis são humanos com cabelos loiros arrepiados pra cima. Você não entende porra nenhuma do que é aquilo. E não parou por aí não, Com o sucesso de Dragon Ball, eu me lembro muito bem de quando eu era pequeno, tinha uma lojinha perto de casa que vendia umas quinquilharias japonesas, assim, umas coisas boas e outras coisas ruins. O que era bom é que vendia muito brinquedo de anime, né? Então vendia uns Cavaleiros do Zodíaco falsica, vendia uns verdadeiros também, e eu me deparo de repente com um boneco numa caixa escrito Dragon Ball. Eu pirei na hora, eu falei, meu Deus, um boneco do Dragon Ball, eu vou ser o maior sucesso entre a galera, vou ter um boneco do Dragon Ball. Comprei, mas eu não entendi porra nenhuma. Era um boneco esquisito de uma criança, com uma capa branca, uma vestimenta meio azul, meio roxa e de cabelo loiro. Hoje a gente sabe quem é esse moleque, né? Mas na época, eu não fazia a mínima ideia de quem era esse cara. Ainda pra piorar a situação, teve um amiguinho meu que queria comprar um boneco do Dragon Ball para brincar junto comigo, foi até a loja e voltou com um Piccolo, que ninguém fazia a mínima ideia do que era o Piccolo. Pois bem, a gente sabendo o que era Dragon Ball Z ou não, o que era um Super Saiyajin ou não, era muito legal você ter a ideia de que você estava jogando o mesmo jogo baseado no desenho. Mesmo o jogo não tendo nada a ver. Corria até boatos pelos recreios nas escolas de que o tal jogo do Dragon Ball Z que a gente alugava no locador era falso. Hoje em dia tem muita gente aí que deve estar se arrependendo do que falou, né? Mas acima de tudo, os jogos do Dragon Ball Z que saíram para o Super Nintendo foram muito bacanas. Eles eram bem diferentes dos jogos de luta que a gente tinha na época, que era, em sua grande maioria, Street Fighter e Mortal Kombat, né? Você tinha uma mecânica de divisão de tela que às vezes era meio chato, assumo. Mas era legal você pensar que os jogadores se distanciavam tanto um dos outros que a tela precisava ser dividida para você saber onde o seu jogador estava. Sem contar os poderes. Eram difíceis de fazer, mas quando você engatava um Kamehameha, porra, era uma animação. A tela parava de dividir, tinha a fala do Kamehameha, o poder se enchendo na mão e... o poder atravessava a tela e atingia o outro oponente. Falando assim, parece ser uma coisa de última geração. Mas você vendo assim, gente, não parece tudo isso não. Esse não foi o único
jogo de Dragon Ball Z que foi lançado para o Super Nintendo, né? Eu tô falando mais dos jogos que chegaram mais perto da gente pelas locadoras aqui. Pesquisando mais para esse vídeo, eu acabei descobrindo que tiveram alguns outros jogos de Dragon Ball que eram mais ou menos RPG e cobriam um pouco de Dragon Ball até Dragon Ball Z, mostrando um pouco daquele Goku que a gente estava mais acostumado, mas ainda não era o Goku criancinha. Era aquela fase do Goku em que ele já tá um pouco adolescente, onde já tem o Piccolo, o Caos, tem Shinhan e coisas do tipo. Mas tem um jogo que deve ser muito bem lembrado, que já é da época em que a gente já sabia o que era Dragon Ball Z, graças ao saudoso programa da Bandeirantes, o Band Kids. Foi na época em que os emuladores começaram a se popularizar muito mesmo pelo Brasil. E a galera descobriu que existia um jogo de Dragon Ball Z chamado Dragon Ball Z Saiyan Densetsu, ou Saiyajin Densetsu, ou eu não sei o que significa Densetsu, eu não sei nem se eu tô falando certo. Enfim, o jogo era um RPG, onde você cobria toda a saga do Freeza. Na verdade você cobria desde a vinda do Raditz para a Terra, entre a saga do Vegeta até a saga do Freeza. E ok, os gráficos não eram muito legais, mas era um RPG, não era um jogo de luta. E você tinha um sistema meio bizarro de cartas, onde cada carta significava um golpe, cada carta significava um poder. Só que tinha um problema. O jogo ele era, vamos dizer aí, 50% japonês, 50% brasileiro, graças aos tradutores de ROM da época. Tinha uma coisa que eles não conseguiam traduzir. As tais cartinhas que mostravam os poderes que você ia utilizar nas lutas eram imagens, não eram texto, então eu creio que não era muito fácil de ser traduzido na época. Então, meu filho, se vira aí pra descobrir o que cada cartinha faz, né? Só sei que, como todo bom jogador de videogame que se ferrava pra jogar um jogo em japonês, você acabava decorando o que cada desenho de uma carta significava e conseguia saber mais ou menos quando era pelo menos um poder que você tinha pra soltar. O jogo era muito legal, vocês estão vendo já que há um tempo algumas imagens do jogo. Ele tinha até final alternativo, em que se você fizesse o final de uma certa forma, você acabava desbloqueando no jogo o Vegeta Super Saiyajin. Se não me engano, você até lutava com ele. Olha, foi um jogo que eu joguei bastante, viu? Ele era comprido, difícil, fazia você treinar muito pra ficar mais forte, pra tentar derrotar os inimigos que eram bem complicados de se derrotar. É um jogo que acho que até hoje eu recomendo você jogar, mais do que os jogos de luta. Baixa o emulador de Super Nintendo e procura aí Dragon Ball Z Saiyan Densetsu, ou a saga dos Saiyajins, eu não sei, você encontra muito mais fácil, é um jogo de RPG, vale muito a pena jogar. E eu não posso finalizar esse vídeo sem falar de um outro jogo, que é o Dragon Ball Final Bolt, que já era da época do PlayStation. Era um jogo que já era completamente diferente de todos os outros jogos do Dragon Ball, ele já não era mais em 2D, ele era em 3D, trazia poucos personagens, porém trazia quem a gente realmente queria ver. Você tinha Goku em diversas formas de Super Saiyajin, você tinha Gohan, você tinha Goten, você tinha os inimigos. Ele cobria mais ou menos entre o final da saga Dragon Ball Z e GT, que nem todo mundo gosta, mas todo mundo gosta de ver o Super Saiyajin 4, né? O jogo ele marcava, além da jogabilidade, que era um pouco mais legal do que antigamente, e dos personagens, mas pela abertura. Enfim, esse vídeo foi pra falar um pouco aí sobre alguns dos jogos de Dragon Ball Z que eu já joguei e também pra contar um pouco dessa história nostálgica sobre como era complicado você ser criança, jogar um jogo de Dragon Ball e não encontrar o Dragon Ball que você via na televisão, e sim encontrar um Dragon Ball Z que você nem fazia a mínima ideia do que era, você só entendia que tinha um monte de cara loiro no jogo. E eu não sei porquê. Você passou por algo mais ou menos parecido com isso? Não foi com Dragon Ball Z, foi com algum outro jogo? Então deixa seu comentário aqui embaixo dizendo como é que foi essa sua experiência. E relaxa! Eu sei que Dragon Ball Z tem vários outros jogos, os cultuados Budokai, que eu gosto bastante também, e que eu vou falar, sim, numa outra oportunidade, em outro vídeo. Assim como eu também pretendo falar muito mais da saga do Goku e as 7 esferas do dragão, num vídeo muito melhor. Vocês querem mesmo? Então comenta aqui embaixo também que vocês querem ver o Smoke falando de mais jogos de Dragon Ball Z e também falando sobre o anime em si. É isso aí, o vlog dessa semana vai ficando por aqui. Hoje a gente falou aí um pouco sobre a minha experiência em jogar um jogo de Dragon Ball Z sem saber que aquilo era Dragon Ball exatamente, né? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui com a sua experiência, com a sua história e clicar em gostei se você gostou do vídeo, se divertiu, deu umas risadas, viveu uma nostalgia aí, cara, então clica em marcar, agora é marcar como gostei. O botão não é mais simplesmente gostei, é marcar como gostei. Então marque como gostei esse vídeo. E se é a primeira vez que você está chegando no vlog do Smoke, inscreva-se no canal para receber
receber esse e diversos outros vídeos e conteúdos muito legais. Não se esqueça que esse vídeo você também assiste no site Meia Lua Pra Frente Soco, o nosso parceiro, também na fanpage Bota Pra 2, no site Star Select e agora também no site Game Hall. A gente fechou parceria aí com o Game Hall do UOL Jogos e você já deve ter visto as vinhetinhas deles aí no começo, então acesse também gamehall.com.br. Todos os endereços dos nossos parceiros estão aqui embaixo. E o personagem dessa semana! Personagem dessa semana, você quer aparecer no final do vlog do Smoke? Então comente aqui embaixo qual é o personagem que você quer que eu invoque ao final do vídeo. Seu nome vai aparecer aqui no final do vídeo, assim como o nome do Rafael Melo. O Rafael Melo escolheu nada mais nada menos que o Roxas, ou Roxas, não sei, acho que é Roxas. O Roxas do Kingdom Hearts. Então, eis meu querido xará, Rafael Melo, seu querido personagem Roxas vai aparecer aqui agora! Clique no Roxas, clique no Roxas, clique no Roxas, não sei. Clique no maluquinho aqui do lado do Kingdom Hearts, que uma coisa muito bacana vai acontecer na tela do seu YouTube. Você vai se tornar um taberneiro de coração e vai entrar para essa grande gangue que é o vlog do Smoke, os queridos taberneiros de coração. Beleza? O vlog de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu comentário, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e um abraço. Você não vai ter feito essa coisa. Esse é o problema financeiro, tá bom? É o problema financeiro. Você vai falar isso desde que a gente começou a namorar. Eu fiz a minha tatuagem não planejada e você não faz a sua. Promessa, você tá assistindo o vídeo do vlog do Smoke. Quando o canal bater 20 mil inscritos, o vídeo especial de 20 mil inscritos vai ser eu fazendo a minha tatuagem do Mega Man X. Pode confiar em mim. Aperta a minha mão e sele o contrato com os inscritos. O pé não, a mão. E o vídeo de hoje chegou ao fim. Se você quiser ver o vídeo da semana passada, é só você clicar na telinha aí no meio que tá passando o vídeo da semana passada. Você clicando aí, vocês ele vai automaticamente pro vídeo da semana passada pra você curtir. E se quiser, inscreva-se no nosso canal. Tem um botão logo aí embaixo, inscreva-se, é só clicar, se tornar um taberneiro de coração e é só alegria. Vídeo toda semana na tela do seu YouTube pra te alegrar. Beleza?